para que as pessoas seguissem aquilo que estava sendo instruído naquela igreja. A carta, geralmente, quando ela era mandada para determinado lugar, tinha que ser lida em voz alta, de acordo com a necessidade daquela circunstância que acontecia dentro daquela igreja. E é interessante que Paulo vai fazer o uso do Antigo Testamento, dentro deste capítulo 10, para ele trazer uma verdade no Novo Testamento. O apóstolo vai falar sobre a questão do que aconteceu com os israelitas. Os israelitas tiveram o privilégio de serem salvos, primeiramente por Deus, porque Deus tinha ouvido o clamor daquele povo, sofrendo há mais de 4 séculos, estava sofrendo ali no Egito, e Deus ouviu o clamor daquele povo. E o Senhor vai se utilizar de Moisés como mão forte para que viesse tirar aquele povo dali. Do Egito também vieram também com eles também. Usa-se uma palavra da nação judaica, mas que se juntaram com o povo de Israel para que eles pudessem sair dali e que viesse a sacrificar e adorar a Deus ali no deserto. Claro que Deus queria instruir o seu povo, Deus queria ensinar o seu povo a ser um povo diferente, a ser um povo obediente, que não cobiçasse, que não murmurasse, que não praticasse idolatria, que não entrasse pelo caminho da imoralidade também, e que principalmente não tentasse, não colocasse Deus constantemente à prova. E o povo de Israel fez tudo o que foi contrário daquilo que Deus queria ensinar a eles. Porque não é fácil a pessoa vir se converter, e muitos ainda carregam uma bagagem do mundo, que muitas vezes passa anos e anos e não consegue se libertar de muitas coisas ainda, de muitas práticas deste mundo, ainda não consegue se controlar em determinados pontos também. E isso aconteceu com o povo de Israel. E Deus sempre teve aquela cautela, teve momentos que Deus se irou com o seu próprio povo, porque não aguentou a desobediência do seu próprio povo também. Moisés chegou a um momento que Deus estava tão irado com o seu povo, e decidiu: mas esse povo aí é teu, não é meu não. Mas Moisés, com muita coragem, chegou e disse: não, Deus, esse povo aqui é teu. Então, quando Paulo vai trazer a situação do que aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, ele vai trazer como figura um povo privilegiado que andou com Deus. No momento em que o povo passa pelo mar, mais adiante Deus vai começar a colocar coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, tudo com o intuito de proteger o seu povo, de mostrar para o seu povo que ele tinha aquele cuidado. E Paulo vai usar expressões figurativas aqui. Ele diz: ora, irmãos, versículo 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Isto é, era um povo que tinha privilégios. Sempre quando alguém precisava de algo, o Senhor ia lá, providenciou comida no deserto, não deixou faltar o pão, não deixou faltar a carne também.
não deixou faltar também água. Por quê? Porque Deus é um Deus que é cuidadoso. Então, todas essas pessoas tiveram esse privilégio. É bem verdade que você passar 40 anos no deserto somente comendo maná pela manhã, codornizas, embora que tinha água também para beber também. E a gente está muito acostumado a não ficar somente comendo a mesma coisa, não é? Hoje, se a pessoa tiver uma condição melhor, a pessoa todo dia quer comer algo diferente, não é? Quer comer um filé mignon um dia, depois no outro dia quer comer um franguinho grelhado. A pessoa nunca se contenta em querer comer a mesma coisa. Isso faz parte da natureza humana. E chegou um momento que o povo de Israel se cansou de tanto comer maná e codornizas. Mas quando Paulo fala sobre essa questão de ter sido passado pelo mar, que foi batizado, que comeram de uma mesma comida espiritual, não é bem verdade que o povo ali foi batizado nas águas, não, de maneira nenhuma. Ele está usando como figura. Porque a partir do momento em que o povo se reúne e sai com Moisés, qual é a intenção ali? É o povo passar a obedecer aquilo que Moisés ia trazer para eles através de Deus. Vocês vão perceber que mais adiante, Moisés ele vai subir ao Monte Sinai, ali vai ser estabelecido os 10 mandamentos, que era para reger o seu povo. O povo de Israel não tinha leis, mas passou agora a ter leis, porque as regiões que estavam ali, circunvizinhas, nações, cada uma delas tinha o seu código de lei. A maior parte dos fenícios tinham o quê? Tinha o código de Hammurabi, que eles eram regidos por ela. Mas o povo de Deus precisava também de quê? De ter também leis também que regessem eles, e que eles obedecessem aquilo que era falado. E Moisés fez muito bem isso. Moisés era um homem que era dotado de total conhecimento, um homem que foi instruído pela ciência egípcia. Então era um homem que sabia escrever e que sabia falar muito bem, embora que eles digam, Deus, eu não sou um homem de língua pesada. Mas ele era um homem que era muito bem instruído por Deus, porque aprendeu. Então vocês percebem que, a partir do momento que aquelas pessoas atravessam o mar, e eles passam do outro lado, eles têm por direito de o quê? De ser agora pessoas obedientes, através daquela pessoa aquela pessoa que está guiando eles, que era quem? Moisés. Então você vai perceber aqui, amados, que tudo isso aconteceu com eles lá atrás. Eles foram muito bem instruídos a não andar pelo caminho do erro, a não andar pelo caminho da idolatria, mas o povo fez tudo o que era contrário à vontade de Deus. Aí ele vai dizer no versículo de número 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Tinha privilégios, andou com Deus, mas muitos deles, irmão Elinaldo, não quis obedecer a Deus. A palavra prostrados no deserto é porque realmente eles foram mortos no deserto. Eles morreram, se prostraram ali. E vai ter pontos aqui que nós vamos começar a tratar de algumas verdades, de algumas características, que isso não pode habitar no coração do crente. Então ele vai tratar logo desse assunto já no versículo de número 6. Ele vai dizer, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Ele está fazendo um paralelismo aqui. Olha, ou a chamada antítese. Vocês não têm que fazer aquilo que eles fizeram lá atrás. Vocês não podem cobiçar. Mas cobiçar o que na realidade? Quando os 10 mandamentos foram estabelecidos,
Uma palavra que foi utilizada ali nos 10 mandamentos foi justamente o quê? Cobiçar. Essa palavra cobiça, ela sempre é um peso muito grande. Você percebe que em Números capítulo de número 11, versículo de número 4, vamos abrir nossas Bíblias, eu vou me remeter muito lá à lei de Moisés, porque está entrelaçado demais aqui nesse capítulo de número 10. Capítulo de número 11, versículo 4 do livro de Números. Capítulo número 11, versículo de número 4. Olha o que diz aqui o texto. Olha a expressão que ele vai usar aqui. E o vulgo, que eu tinha falado para vocês logo no início, que eram pessoas que moravam no Egito, não era da linhagem de Israel, mas eles vieram com o povo de Israel para o deserto. Aí ele diz, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Primeiramente veio o vulgo, primeiramente veio o populacho, pessoas que não faziam parte da linhagem, mas que estavam no meio. Primeiramente eles desejavam a comida do Egito. Eles cobiçaram em querer o quê? A comida do Egito. Comida do Egito, muitos deles eram o quê? Oferecido a deuses. E eles cobiçaram. Eles sentiram o desejo de quê? De voltar lá atrás. Que vontade de comer a comida lá do Egito, porque lá nós tínhamos carne, nós tínhamos fartura. Aí o povo de Israel, vendo que eles estavam ali, cobiçando, desejando, aí eles começaram também a querer cobiçar também a comida também lá do Egito. Cobiça, desejo. Em Deuteronômio também, que você pode perceber que a cobiça não é somente pela a questão de você cobiçar algo daquilo que você tem desejo da carne, mas é cobiçar uma coisa que não pode, uma coisa que não deve. E você cobiçar, você está cometendo um grande pecado diante de Deus. Em Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio está repetindo as leis, somente para que as pessoas pudessem novamente inculcar na cabeça. Êxodo trouxe todo o pacote da lei. Mas aí, em Deuteronômio, ele vai novamente lembrar o povo. Porque nós temos uma probabilidade muito grande de quê? De se esquecer se a gente não continuar a ler. Deuteronômio 5, versículo de número 21. Aí ele vai voltar novamente a trazer à tona a lei, os 10 mandamentos, que foi falado lá no Êxodo. Aí ele diz aqui, o que é que vocês não podem cobiçar? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu não posso cobiçar aquilo que não é meu. Se eu ver alguma coisa que não é meu e eu começar a querer cobiçar, eu estou cometendo um grande pecado, porque é o pecado da cobiça. Eu não posso desejar de maneira nenhuma uma mulher que não me pertence. Eu não posso desejar de maneira nenhuma aquilo que está dentro da casa do meu irmão e eu começar a desejar aquilo que está dentro da casa do meu irmão. Eu estou cobiçando.
E isso, irmãos, é uma coisa da nossa natureza que muitas vezes a gente deseja cobiçar. Se for falar de cobiça aqui, vai lembrar de Davi, de cobiçar a mulher que não era dele. Cobiçar. Você chega lá, você olha, vê lá um boi bonito, e você começa a cobiçar o boi lá do seu irmão. O pertence dele. E isso, irmão, é um grande problema, porque isso começa a enraizar dentro do coração do crente. Cobiça. A cobiça não pode de maneira nenhuma entrar no coração do crente. Da maneira que aconteceu lá atrás. Ele disse, olha, lembre que os vossos pais lá, eles fizeram isso. Mas vocês, aqui na era da graça, vocês não podem cometer, vocês não podem entrar pelo mesmo caminho que eles entraram. É o desejo da cobiça. Olha para teu irmão que está do seu lado e diga assim para ele, você não pode cobiçar. Irmãos, não cobice aquilo que não é seu, olha, deixa para lá. Só queira o que é seu. E da cobiça vem o quê? Vem a inveja. E daí desencadeia problemas, não é? Isso não pode habitar na vida do crente. Uma outra coisa também que podemos ver também nesse texto também aqui, além da cobiça, ele diz que não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Quem é que não se lembra do episódio? Está lá em Êxodo capítulo de número 32. Moisés demorou 40 dias e 40 noites. O povo estava tão atrelado à idolatria que não suportaram. Pensava que Moisés tinha morrido lá no monte. Olha o tempo que Moisés passou. Uma semana já era incômodo, quanto mais 40 dias e 40 noites. E Moisés não descia. E o que o pessoal fez? Vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. O que é que os idólatras, as pessoas têm por mania de fazer, irmãos? A gente se torna a pessoa naquilo na qual nós adoramos. O povo de Israel estava tão atrelado à idolatria que o ídolo pede, ele faz. E isso estava muito entrelaçado na igreja de Corinto, porque existia ali o quê? Uma idolatria na qual pessoas se prostituíam ali. Existiam mulheres que eram prostitutas cultuais. Aí os mercadantes, as pessoas que vinham para o comércio em Corinto, quando chegava lá, encontravam essas mulheres dentro do templo de Artemis ou Diana, e ali eles se deitavam com aquelas mulheres ali e cometia todo tipo de pecado e dizia que era o Deus deles que fazia, ou que pedia para fazer aquilo ali, porque era cultual. Olha para vocês verem que situação é. Eu me torno a pessoa que eu sou com aquilo que eu adoro. E eu sou impulsionado a cometer erros de acordo com aquele Deus que está pedindo que eu faça. Aí Deus, que quando viu as outras nações andando por esse caminho, Deus fez tudo ao contrário, para que eles não entrassem pelo caminho da idolatria, não entrassem pelo caminho da prostituição, porque adorar ídolos, irmãos, era o caminho também da prostituição também. E era um grande problema que isso trazia o quê? Morte espiritual para o povo de Israel e também para a igreja também de Corinto. E isso também é para a igreja também na atualidade também.
Nós somos muito suscetíveis a entrar pelo caminho da idolatria. Nós somos muito fáceis de tudo que a gente vê e a gente começa a se apegar com aquela pessoa, com aquele objeto, com qualquer coisa que venha nos prender e que se torna-se idolatria na nossa vida. E muitas vezes, digo, olha, o que ele está pedindo você tem que fazer, e aí começa a fazer. A idolatria está muito entrelaçada dentro de desenhos animados. Cuidado com seus filhos. Existem muitos ídolos que estão ali, se permeando dentro de muitos desenhos. Cuidado também com filmes, com Netflix da vida, que as pessoas se prendem demais, daqui a pouco começa a ligar, porque aquele ator ali é meu fã, e daqui a pouco tudo que ele está fazendo, aí você quer fazer também, do mesmo jeito também, a maneira que ele se veste, a maneira que ele fala, que ele se expressa, e daqui a pouco você está sendo igualzinho a ele, mas não quer se parecer com Cristo. Quem é que quer se parecer com Cristo aqui, meus amados irmãos? Nós temos que nos parecer mais com Cristo. Nós não podemos nos deixar se levar pelas circunstâncias dessa vida. Nós temos que nos parecer com o Senhor. É melhor que a gente se torne aquilo que queremos ser, mas de acordo com quem? Com o Deus que nos deixou a sua palavra e que possamos ser nivelados com Ele. Quantos entenderam? Digam amém. Uma outra situação que podemos também observar também, além da questão de ser ou não vos façais, pois idólatras, como alguns deles. Outra coisa também é falar sobre a questão de e não forniquemos, como alguns deles fornicaram. Essa palavra forniquemos ou fornicar, ela dá um entendimento de imoralidade. A Bíblia NAA vai falar sobre imoralidade. Eles estavam praticando imoralidade. Mas por que estavam praticando imoralidade? Quem é que não se lembra dessa passagem aqui? Está lá em Números 25. Quando eles chegaram em Sitim, é bom a gente dar uma olhadinha lá, para vocês tentarem entender por que é que Paulo está trazendo isso lá de trás, irmãos. É isso mesmo. Números 21. Quer dizer, número 25. 25. Perdoe, irmãos. Isso. Ele diz aqui: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então você percebe que o povo começou a se prostituir-se, a praticar imoralidade. Como é que pode, irmãos? O povo estava andando ali com Deus, Moisés instruindo o povo. Aí eles chegam lá em Sitim, e tinha mulheres lá que eles começaram a se prostituírem com essas mulheres. E o pior não foi nada, que além de se prostituírem com essas mulheres, elas ainda levaram eles o quê?
a adorarem a outros deuses. Aí Deus se irou. Deus ficou irado com o povo. A Bíblia diz que ali, naquela situação ali, 23.000 ficaram prostrados no deserto. Deus mandou enforcar. Mate. Tira do nosso meio esses que entraram por esse caminho. Porque qual era a intenção? Era tirar essas pessoas que não somavam, pessoas que não queriam obedecer. Aí Deus pegou e disse, não quer nada não? Comigo não? Então pronto, então eu vou tirar de circulação. Aí isso são o quê? São figuras. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. A vida é sua mesmo, não tem nenhum problema. Eu faço o que eu bem quiser. Eu vou para a casa do Senhor nos domingos, nas quarta-feiras, mas se der uma brechinha, eu vou ali, eu cometo uma coisa errada, mas Deus perdoa, aí você vai deixando, e achando que Deus está se agradando, né? Achando que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, e daqui a pouco começa o que? A deixar de sentir a presença de Deus, começa a dar vazão para o pecado, e vai cometendo erros, e quando pensa que não, irmãos, o escândalo vem, e muitas vezes a pessoa vai dizer, mas eu estava na presença de Deus, aconteceu o pior, matou, aconteceu isso, mas era crente, estava na presença de Deus. Você não conhece, mas Deus sabe o coração de cada um. Deus sabe, irmãos. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu não posso esquadrinhar, mas Deus, ele esquadrinha o coração de cada um que está aqui, o pensamento de cada um que está aqui, o que você faz no oculto, Deus sabe todas as coisas, mas pense que Deus não vai deixar passar em branco, porque Deus, ele não deixa passar em branco não, amados. Chega uma hora que a conta vai chegar. E aí, como é que vai ser? Já teve situações que aconteceu aí, que eu não vou mencionar de forma nenhuma, até por questão ética, mas aconteceu um assassinato e na boca das pessoas, mas ele era crente. Mas tu não conhecia o que estava por trás. Mas era crente, mas você não conhece o que ele estava fazendo no oculto, ou o que ela estava fazendo no oculto. Tem pessoas, irmãos, que escandalizam o evangelho. Quando o negócio começa a tornar-se aberto, que todos começam a ver. Parece que hoje, cometer adultério dentro da igreja, parece que agora tornou-se normal. E muitas vezes a liderança passa a mão na cabeça. Não diz nada, passa a mão na cabeça que está tudo bem, está perdoado, tudinho. Muitos até mesmo ficam em púlpitos e achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas a conta vai chegar. Se não chegar nele, chega no líder. Aí eu digo, misericórdia de mim, porque eu não vou pactuar com esse negócio, não. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Nós não podemos de maneira nenhuma passar a mão na cabeça do erro de maneira nenhuma. Nós temos que corrigir, porque a Bíblia nos ensina acerca de quê? Da correção. Quantos não estão por aí? Quantos jovens também não estão por aí também? Cometendo o quê? Fornicação. Tendo relação antes do casamento. E achando que está tudo bem, ninguém vai descobrir não. Mas tu pode dizer que não vai descobrir as pessoas. Mas tem um Deus que está olhando para o teu teto, que está te observando, que está vendo os teus passos. E Ele vai disciplinar no tempo certo. Quando a pessoa não abre a boca para confessar, chega uma hora que Deus vai começar a trazer, a revelar aquilo que está no oculto acerca do que o homem está fazendo.
Então, irmãos, não possamos, irmãos, não vamos trilhar por esse tipo de caminho. A igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja pura. A igreja não pode cobiçar, a igreja não pode caminhar pelo caminho da idolatria, a igreja não pode caminhar no caminho da imoralidade sexual, principalmente. Não entramos por esse caminho. E o pior não é nada, o pior é que as pessoas ficam o quê? Fica tentando a Cristo. Colocando Cristo à prova a todo momento. Ah, não vai acontecer nada não. E você colocando Cristo à prova. E vai colocando, e achando que não vai acontecer. Mas chega uma hora que acaba acontecendo. Isso aqui é o quê? É instruções para mim e para você. Falamos do versículo número 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Colocando à prova. Os irmãos estão lembrados muito bem, não é? Da serpente lá. O povo começou a ser mordido. E começaram a morrer muitos no deserto. O deserto ali é aquela naja, né? É a serpente rainha. A mamba negra também é outra cobra também que quando morde é questão de minutos para você definhar e dali você já morre já de imediato. Se pega um animal como um leão, ele começa a atacar logo os nervos dele, chega no cérebro e não consegue mais se conter e ele vai morrendo de imediato. E Deus, ele fez o quê? Deus, ele permitiu que serpentes venenosas começassem a morder o povo. Mas que Deus ruim é esse? Irmão, Deus sabe como disciplinar, irmãos. Deus sabe como disciplinar cabra ruim e mulher ruim. Deus sabe, irmãos. Que não quer obedecer, que não quer fazer a vontade de Deus. É desobediente, fica batendo de frente. Bate de frente com Deus, bate de frente com seu irmão. E achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Irmãos, Deus é Deus de justiça. Ninguém brinque com Deus não, irmãos. Deus não é menino para a gente ficar brincando com ele de bola de ping-pong, não. Deus é Deus. Deus ainda está olhando para a terra ainda e procurando quem? Procurando um justo aqui nesta terra, que pratica o bem, que faça a vontade dele. E uma das coisas que mais irou Deus foi o quê? A reclamação, a murmuração. O versículo 10 diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O povo, quando foi entrar no deserto, sentiram sede, as águas eram amargas, e o povo começou a reclamar de Deus. E tome reclamar de Deus. O povo tinha codorniz, o povo tinha pão, mas o povo começou a reclamar com Deus. O povo começou a ter sede, começou a reclamar com Deus. E o pior não é nada, sabe o que é? É quando você começa a olhar lá para trás. O crente não pode olhar para o mundo que ele veio, não, irmãos. Eu sei o que é isso porque eu vim do mundo. A primeira coisa, quando eu me converti, irmãos, me lembro muito bem, 2002, no ano de 2005, eu fiquei desempregado, eu passei por uma prova tão grande, mas tão grande, que vocês não imaginam. Alguns aqui ainda acompanharam ainda, foi uma prova muito difícil. Faltando as coisas dentro de casa. 6 meses de aluguel sem a gente conseguir pagar. E eu disse: Senhor, eu creio que tu vais prover. Se eu olhasse lá para trás, mas no mundo eu não passava por isso não. No mundo eu tinha tudo. Eu tinha o melhor emprego, eu tinha um bom salário. Tem pessoas que nunca passou, irmãos, por prova. Vive até hoje na bonança, glória a Deus e aleluia. Mas tem aqueles que Deus coloca na moinha. Se eu vou provar a fé dele, eu vou provar a fé dela, eu e minha esposa. E os meninos lá dentro de casa. Passando privação.
Quem pode dizer nada está aqui na minha frente, diz, minha filha, quando o negócio apertar aqui, vai para a casa da sua avó. Aqui a gente se vira. Então era uma prova muito ferrenha, mas a gente conseguiu o quê? Passar. Porque é melhor você andar com Deus do que você olhar para trás e achar que o mundo que na qual você estava nele te dava o melhor. Irmãos, eu passo necessidade, eu passo dificuldade, mas com Cristo eu vou triunfar com Ele. Se não for aqui, vai ser na glória com Ele. Então é importante que o crente não entre pelo caminho da cobiça, não cobice nada que é seu. Não entre pelo caminho da idolatria. Não fique olhando para as pessoas e dizendo assim, eu vou imitar fulano de tal, eu vou imitar ciclano. Não vá por esse caminho, não. Não queira imitar aquilo que é mal, só imite aquilo que é bom. Não entre pelo caminho da idolatria. Outra coisa, não entre pelo caminho da imoralidade. Isso aqui é muito pesado. Nós não podemos ser conivente. Se tem alguém que está errado, não seja conivente com ele, nem com ela. Não passe a mão na cabeça, não. O que está errado, está errado. Use a palavra. É a palavra que vai nivelar. E se não quiser comer, problema. Mas da tua boca tem que sair a palavra de Deus. Tem que sair a palavra de Deus. O povo tem que ser corrigido. Quem está certo não, mas quem está errado tem que ser corrigido mesmo. Mas eu creio que aqueles que estão aqui nessa noite aqui estão sendo corrigidos assim também como estamos sendo também corrigidos também pela palavra. E nós vamos fazer o que é bom e não o que é ruim. Entrar pelo caminho da murmuração é um problema sério. Muitas vezes a bênção, ela tarda em chegar, porque tu não para de murmurar. Meu Deus, está faltando isso. Mas, meu Deus, está faltando tudo. O meu salário está desse tamanho, não consegue crescer. Se contente com o que você tem. Se Deus quisesse te enriquecer, tu já vinha já de berço já rico. E se Ele quiser enriquecer você na pobreza e te levar para altos patamares, você seja humilde para você olhar para trás e dizer assim, olha de onde eu vim. E principalmente ajude também aqueles que necessitam, porque Deus colocou pessoas ricas nessa terra, é para ajudar também aqueles que necessitam. Embora que tem pessoas que por se achar necessitado, muitas vezes quer o quê? Montar nas costas daquele que tem. Aí não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer arregaçar suas mãos para fazer alguma coisa. Irmãos, Deus ele coloca a gente muitas vezes na prova para a gente aprender a saber lidar com as coisas dessa vida. Então pare mais de murmurar e seja mais grato a Deus. Se tiver água gelada lá dentro da tua geladeira, agradeça a Deus. Se tiver uma fua para comer, agradeça a Deus. Se tiver um ovo para comer, agradeça a Deus. E se não tiver nada, Deus é o Deus que provê. É porque você ainda não orou ainda ao Deus que você serve. E Ele é aquele que providencia todas as coisas. Quem é que não se lembra daquela viúva lá de Sarepta? Quando Deus ordenou a Elias para que fosse para Sarepta, porque lá uma viúva ia sustentar. Quando chegou lá, ele pensava que tinha abastança, mas não tinha nada. Mas Deus é aquele que do nada, apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, Ele faz multiplicar. E Deus é aquele que multiplica na minha casa, na tua casa. Então seja mais agradecido. Evita a murmuração, porque Deus é aquele que te dá vitória. Não murmure. E finalizando, todas estas coisas, versículo 11, sobrevieram como figuras, e estão escritas para quê? Para o nosso aviso, para que já são chegados os fins dos séculos. Isto é, meus amados, tudo o que aconteceu lá atrás foi como figuras. Olha, isso aqui que aconteceu, não entra por esse caminho não, viu? Caminho errado, não siga, só siga o que é
o correto, siga o que é certo. Se alguém tentar querer fazer você entrar para o caminho errado, olha, tá tão um negócio. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos jogar no jogo do bicho? Vamos jogar na loteria? Talvez a gente vai conseguir prosperar. Irmãos, eu já vi crente jogando no jogo da loteria, irmãos. Escancaradamente, eu olhei assim e digo, Jesus amado. E era um líder. Eu disse, Jesus está cobiçando o quê? As riquezas dessa vida? Eu consigo ser rico se eu começar a arregaçar minhas mãos e trabalhar com o meu esforço. Se eu quiser crescer, eu tenho que buscar conhecimento. Se eu quiser ser alguém nessa vida, eu preciso o quê, irmãos? É estudar mais, é me capacitar mais. Que embora que tem pessoas que não são nem tão capazes assim, e mesmo assim, por conta do fruto do seu trabalho, Deus é aquele que abençoa. E eu conheço muitos. Pessoas que nem estudo têm, mas que vivem uma vida muito bem, graças a Deus. Por quê? Porque a profissão, dependendo do que tipo de profissão você vai exercer, ela consegue te colocar em mais altos patamares. Um bom eletricista, um bom pedreiro. Pedreiro hoje, irmãos, é uma das pessoas que mais ganha dinheiro hoje, dentro hoje da construção civil. Mas nunca vai deixar de quê? De ser um trabalho árduo. Mas está ali fazendo, está trabalhando, supre a sua casa e vai tudo sendo para a glória de Deus. Então, amados, tudo são como figuras para que a gente não venhamos entrar pelo caminho. Né? E o versículo 12, ele diz que aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia.